Procuramos alívio, uma solução, uma cura. E isso não é errado. O Evangelho mostra que Jesus cura. O problema é quando a fé vira só isso. Um tocar sem acolher existencialmente, um buscar sem escutar, um pedir sem deixar-se transformar. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículos do 7 ao 12. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia nos coloca diante de uma cena que à primeira vista parece bonita, até religiosa. Multidões que estão correndo atrás de Jesus. Mas o Evangelho, quando é lido com atenção, deixa aquele gosto inquietante. Existe ali esperança, sim, existe esperança, mas também um tipo de desespero, um entusiasmo que pode virar pressão, consumo e até histeria. São Marcos descreve assim: com efeito, ele havia curado muitos, de modo que quantos sofriam de algum mal se jogavam sobre ele para tocá-lo. Lemos aqui em São Marcos, capítulo 3, versículo 10. Meus irmãos e minhas irmãs, a expressão jogavam-se significa cair em cima, lançar-se sobre e quase atropelar. E tocar remete quase à expressão agarrar, prender-se. Veja, é uma multidão que não apenas se aproxima, ela se lança sobre Jesus. E Jesus, que não tem medo de ser tocado, ao mesmo tempo, não se deixa transformar em objeto. Por isso, a reação de Jesus é dupla e profundamente pedagógica. Ele disse aos seus discípulos que lhe deixassem pronta uma barca por causa da multidão para que não o esmagassem. São Marcos capítulo 3, versículo 9. Aqui, esmagar, no texto grego, é tilibó, apertar, comprimir, sufocar. A cena é quase paradoxal. A busca por vida pode se transformar um modo de sufocar a vida. E além disso, quando os espíritos impuros o reconhecem, o evangelista São Marcos diz que Jesus os proibia severamente de manifestarem quem ele era. São Marcos capítulo 3, versículo 12. O verbo grego epitimao, repreender com autoridade, impor limites. Veja, Jesus acolhe a dor humana, mas purifica a maneira como nos aproximamos dele. E não permite que sua identidade vire propaganda, nem que a fé vire espetáculo. Esse detalhe nos provoca por dentro. Quantas vezes nós também nos jogamos sobre Deus? Não por amor, mas por urgência. Não por encontro, mas somente por necessidade. Procuramos alívio, uma solução, uma cura, e isso não é errado. O Evangelho mostra que Jesus cura. O problema é quando a fé vira só isso. Um tocar sem acolher existencialmente, um buscar sem escutar, um pedir sem deixar-se transformar. É preciso dizer com precisão: tocar dá alívio, mas pode não curar profundamente se não houver acolhida real. É por isso que Jesus põe limites, não para rejeitar. Jesus põe limites para salvar a relação. A primeira leitura nos mostra o mesmo mecanismo, só que numa forma mais escura. Saul também está esmagado por dentro, mas não pela doença do corpo, pela doença da alma. Depois do canto das mulheres, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. O texto nos diz que Saul irritou-se muito e daquele dia em diante Saul olhava Davi com suspeita. 1 Samuel capítulo 18, versículos 8 e 9. Veja, aqui o hebraico é muito forte, o texto hebraico, porque a palavra irritar-se pode ser lido no campo da ardência, do incômodo que queima, e suspeitar, olhar com desconfiança, vai exprimir um olhar que já não é simples, é um olhar que interpreta tudo como ameaça.
Meus irmãos e minhas irmãs, o coração de Saul perde a liberdade. Nessa primeira leitura, nós estamos identificando que ele fica preso ao próprio ressentimento. E o resultado aparece sem disfarce. Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos que matassem Davi, 1 Samuel capítulo 19, versículo 1. Uma inveja que começa como comparação e termina como projeto de morte. É assim que o pecado cresce. Primeiro ele muda o olhar, depois ele muda as palavras e por fim, o pecado tenta mudar a história eliminando o outro. Mas a mesma leitura nos oferece uma salvação concreta. Jonatas diz o texto de 1 Samuel, capítulo 19, versículo 1, que Jonatas, porém, tinha grande afeição por Davi. E afeição aqui é mais do que simpatia, é vínculo, diria benevolência e até uma amizade que protege. E Jonatas faz aquilo que um coração livre consegue fazer. Ele reconhece o bem no outro sem sentir-se diminuído. Ele enfrenta o pai com mansidão e verdade. E ele diz: não peque o rei contra seu servo Davi, pois ele não pecou contra ti, ao contrário. O que ele fez foi muito bom para ti. Ele arriscou a vida. 1 Samuel capítulo 19, versículos 4 e 5. Meus irmãos e minhas irmãs, pecar, como nós já mencionamos em outras reflexões, é errar o alvo, é desviar-se do caminho, e aqui o alvo é claro. Saul está errando o alvo de Deus porque está errando o alvo do irmão. E Jonatas lembra um fato: Davi arriscou a vida. Não foi apenas eficiente, foi doador. E veja, aqui as duas leituras se encontram com força no Evangelho. Jesus não quer ser aclamado como curador de sucesso. Ele quer ser acolhido como aquele que entrega a vida. Na primeira leitura, Jonatas diz de Davi que ele arriscou a vida. No horizonte cristão, essa frase se torna profecia do próprio Cristo. O Deus que cura não é um mágico, é o Filho que se oferece. Meus irmãos e minhas irmãs, na liturgia de hoje, Jesus se deixa tocar, mas não se deixa reduzir a um serviço religioso, eu diria de pronto atendimento. Ele quer conduzir a multidão para o centro do mistério. A salvação não é apenas um benefício recebido, é uma vida entregue e, por isso, uma vida a ser acolhida. São Marcos ainda acrescenta um contraste dramático. Enquanto a multidão se lança sobre Jesus por esperança, os espíritos impuros se lançam por desespero do mal. Ao vê-lo, os espíritos impuros prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. São Marcos capítulo 3, versículo 11. Prostrar-se, na gramática grega, é prospiptein. Prospiptein é cair diante, é submeter-se. Quer dizer, até o mal reconhece uma autoridade, mas Jesus manda calar. Manda calar porque não quer uma verdade gritada sem conversão. E aqui é uma lição espiritual muito atual para cada um de nós. Proclamar sem escutar não muda a vida. Dizer Jesus é o Filho de Deus com a boca e continuar devorado por inveja, por suspeita, por dureza, é permanecer doente por dentro, como Saul, aprisionado em sua própria estagnação. E qual é o caminho de cura que a liturgia sugere? É o caminho de Jonatas. É uma afeição sincera que se torna solidariedade arriscada e custódia da verdade do outro. Em vez de se jogar sobre o outro para usá-lo, Jonatas se aproxima para proteger. Em vez de esmagar, ele sustenta. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é o oposto de Saul e também o oposto de uma multidão que, mesmo buscando Jesus, pode acabar sufocando a relação com ele por ansiedade. A fé amadurece quando deixa de ser corrida desesperada e se torna uma amizade fiel. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, para manter isso no centro, escutemos mais um dia um texto literal do magistério do Papa Bento XVI que ajuda a purificar a nossa forma de nos aproximarmos de Cristo, não como consumidores de milagres, mas como pessoas que entram numa relação real com Ele.
Porque no início do ser cristão, dizia o Papa, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas um encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um horizonte novo e assim o rumo decisivo. Observe aqui, nas palavras do Papa Bento XVI, que a fé é o encontro com uma pessoa. Isso significa que não basta tocar, é preciso acolher. Não basta pedir a Jesus, é preciso estar numa comunhão com Ele, e diria entrar numa comunhão com Ele que transforma. E a tradição patrística, com palavras diretas e seguras, recorda que Cristo não veio para ser usado, mas para ser seguido no amor. Por isso, escutemos literalmente uma frase de Santo Inácio de Antioquia, que expressa aqui o centro da vida cristã como a adesão viva ao Senhor. Onde está Cristo? Onde está Cristo Jesus, ubi Christus Jesus, ibi católica ecclesia, onde está Cristo Jesus, aí está a igreja, não onde está a multidão, não onde está o barulho, não onde está a histeria, mas onde está Cristo acolhido como Senhor e onde se aprende a viver como Ele. Isso nos chama a uma conversão muito concreta, aproximarmos de Jesus de um modo que não o esmague com nossas urgências e também não o reduza a um remédio rápido. Aproximar-nos como quem quer ser curado até as raízes, inclusive da inveja, da suspeita, do medo de perder espaço. Hoje, então, a palavra nos deixa uma pergunta muito simples, mas incisiva. Eu estou diante de Jesus como a multidão me jogando sobre ele para tocar? Ou como discípulo entrando numa relação que muda a minha vida? E ao mesmo tempo, eu me pareço mais com Saul, que interpreta o bem do outro como ameaça, ou como Jonatas, que reconhece o bem do outro como motivo de gratidão e proteção? Meus irmãos e minhas irmãs, lembremos-nos que a inveja é um modo de morte, a amizade fiel é um modo de salvação. Peçamos ao Senhor a graça de sermos curados por dentro, não apenas aliviados, mas transformados. Que Ele nos ensine a aproximar-nos com fé e com paz, sem esmagar, sem manipular, sem usar. E que Ele nos dê um coração como o de Jonatas, capaz de afeição, capaz de verdade, capaz de guardar a vida do outro. Assim, a multidão vira comunidade, o toque vira encontro e a cura vira caminho. Uma santa e abençoada quinta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.